Olá pessoal, bom dia, pessoal da turma AB, B, é melhor, B, AM, BM, CM, BM, AV, BV e DV, né, e CV. Então nós temos aí nosso conteúdo chamado função composta, né? E a função composta é um tipo de função. Veremos outras, como inversa, modular, função afim ou do primeiro grau, né, em seus casos particulares, função constante, linear, identidade, inclinação de uma reta, né, como se calcula dessas funções, já que o gráfico é uma reta. E em seguida, para concluir a segunda unidade, veremos função quadrática. Aí você diz assim, por que você está com a máscara e está dentro de casa? Apenas para relembrar o uso da máscara, né? Talvez não só uma, mas duas, né? De preferência de tricoline, né, se for de pano. E agora que está mais barato, a KN95, para a gente não se descuidar desses cuidados. Por isso que eu comecei com máscara, né? E ao mesmo tempo, não destacando marca, mas o uso do sabão, o uso do álcool em gel, continue a usar. E para limpeza de casa, na proporção de 1:7 ou 1:4, dependendo da necessidade, é água sanitária, ok? Dicas de saúde aí, né? Relembrando que a gente vem fazendo por conta da pandemia. Mas vamos ao assunto. O assunto é função composta. Então, o que é que se trata quando se fala de esse tipo de função composta? O que quer se falar com isso? Bem, como o nome já sugere, composta, a gente pode lembrar do verbo compor. O verbo compor, aplicado a vários contextos, ele vai ter contextos diferentes. Mas na ideia central sempre vai ter a ideia de juntar algo. Por exemplo, eu falei na aula sobre fazer um suco de limão. A gente tem os elementos separados, né? Açúcar, água, gelo e limão. São elementos separados, que entre eles já existe uma certa mistura, né? Digamos assim. Mas a gente considera ele como elementos separados dentro de uma casa, né? O açúcar, o limão, a água e o gelo. Mas quando a gente junta esses quatro elementos aí, nós temos uma composição, suco de limão. Então, composição é juntar. A ideia da composição em matemática, da função tipo composta, é a mesma coisa. Vale relembrar que nós já sabemos o que é uma função, a definição, né, uma relação geralmente binária ou biunívoca, né, onde a gente tem elemento de partida e de chegada. Os elementos de partida constituem o domínio, que se chama de domínio de uma função, é representado por D e, né, Fzinho, o domínio da função. E o conjunto de chegada é o contradomínio, também simbolizado pelas letras maiúsculas C e D e a palavra F de função. E o caminho que os interliga é a função. Né? A função é essa ponte, esse elo de ligação, já vimos isso. Depois a gente avançou para compreender o que era imagem, né? Que é o terceiro vocábulo, né? O domínio, contradomínio e imagem. A imagem são os valores obtidos através da função. Se uma passagem de ônibus é 4,40, a função representando isso seria y, o valor a empresa ganhar, né, que é y, e x a quantidade de passagens. Como a gente escreveria isso através de uma fórmula matemática ou de uma função, ou uma lei de formação? Y seria igual a 4,4 vezes x, né, onde o y representa o que eu acabei de mencionar, o valor que a empresa vai receber. E 4,4 vezes x, 4,40, ou 4,4 é o valor específico da passagem. Só que essa passagem pode ser registrada 1, 2, 3, milhares de vezes. Então, 4,4 vezes x, onde x é a quantidade de passagens. Se somente for registrada uma, 4,4 multiplicado por 1, a empresa vai receber 4,40. Se forem mais, 4,4 vezes esse valor a mais, ok? Esses aí são os conceitos básicos de função e os três vocábulos. Depois nós avançamos, depois nós avançamos para qualidades que essas funções têm. Elas podem ser injetora, sobrejetora e bijetora, vimos também na aula. E daí a gente avançou para paridade de funções na penúltima aula, né? Ou quando uma função é par e quando ela é ímpar. Geralmente as funções que vão ter o seu domínio elevado ao quadrado, ou seja, expoentes pares, ela é chamada de função par. E a gente viu lá a característica, né? Eu posso variar o domínio de menos para mais e as imagens vão dar sempre iguais, então ela é considerada como uma função par. É o caso de uma função quadrática, né? Ax ao quadrado mais bx mais c, né? F de x igual a essa expressão aí, né? Ax ao quadrado mais bx mais c, ou qualquer expressão similar que a variável esteja elevada ao quadrado, como é o caso da função horária
do movimento uniformemente variado, onde a gente tem lá a posição da partícula dada pela fórmula S, que é a posição final dela, da partícula, é igual a SO, a posição inicial, mais o produto da velocidade inicial, VO, multiplicado pelo tempo, mais metade, ou um meio, vezes vezes a aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Qual é a variável aí de todas as três? Velocidade, aceleração e tempo. A variável é o tempo, né? Porque a aceleração você pode regular pelo acelerador de um carro ou de qualquer veículo que tenha aceleração, né? A velocidade vai ser concomitante, que é quando você varia a velocidade, automaticamente varia a aceleração. Contudo, todavia, entretanto, pois, ora, qual é a variável que fica à mercê de tudo? O tempo. O tempo é o senhor da razão, né? Já diz as músicas. E tempo, então, ele é a variável. Como lá nós temos VO vezes T, T elevado a 1, mais 1 meio de aceleração de A vezes V, né? Ou vezes T, desculpe, 1 meio vezes A, aceleração vezes T ao quadrado, esse T agora está ao quadrado. Então, o grau dessa expressão é 2, porque o maior expoente do T é 2, então ela é uma função quadrática, ok? Logo, ela é uma função par. E as funções ímpares, conforme a gente viu, a gente aplica valores diferentes para o domínio e gera imagens diferentes, não iguais, né? Então, é uma função ímpar. Depois disso, a gente avança para, agora, um tipo de função composta. Depois, função inversa, né? O que é composta e o que é inversa. E por último, a gente já entramos nela, mas a gente vai considerar a função afim e todos os detalhes que estão no entorno dela. E por último, para finalizar a unidade, de acordo com a programação da Secretaria da Educação, que está postado lá no ambiente de programação e planejamento chamado SAGA, e também lá no Classroom, numa pasta específica de matemática, a programação termina da segunda unidade em função quadrática do segundo grau. Isso aí está contemplando então os capítulos 3 e 4 do livro. Provavelmente na terceira unidade, se a SEC seguir a programação que a gente imagina do primeiro ano, ela possivelmente, note, possivelmente colocará o quê? A finalização. E qual é a finalização de função? Função exponencial e logarítmica. Provavelmente, de acordo com a programação que a gente já segue, tudo leva a crer que ela colocará esses conteúdos na terceira unidade, mas a gente precisa esperar o planejamento da Secretaria da Educação ser postado para poder a gente afirmar isso, ok? Então esse é um vislumbre assim do que a gente já viu em função. Agora a gente passa para um tipo, a composta. O que é a composta? Por definição, a gente pode dizer assim: seja f uma função de um conjunto A em um conjunto B. Né? Então, um conjunto A se relaciona a B através de uma função. Acabamos de falar das passagens de ônibus e do dinheiro a receber. Está aí o exemplo. E seja G uma função de B em um conjunto C. Agora a gente está saindo de B, que já tem um resultado, e indo para um conjunto C, que é um terceiro conjunto. Chama-se então função composta de G e F a função H, a nova função gerada, de A em C. Entendeu? Fazendo uma pausa aqui breve. Estávamos em A, ligamos A através de uma função a B. Beleza, chegamos aqui. Agora a gente está saindo de B, com os elementos de B, e chegando a C, um terceiro caminho. Então a composta é justamente eu sair de A diretamente para C, sem precisar passar por B, né? Eu não precisar fazer essa migração A até B, B até C. Não, eu posso fazer de A a C, direto. Já a gente fala sobre isso. Então, essa é a função chamada H, de A em C, em que a imagem de cada X, ou seja, o X aqui é o domínio, né? A imagem de cada domínio é obtido pelo seguinte procedimento. A gente aplica, ou aplica-se a x a função f, né? Obtendo-se f de x. E aplica-se f de x à função g, obtendo-se g de f de x, que a gente vai ver daqui a pouco a nomenclatura. Então veja aí, a composição semelhante ao suco de limão está aí, né? A função f é aplicada à função g e o resultado disso é aplicado à função h. Então h, a gente vai ter uma função aí composta, g, f dentro de g, né? F dentro de g. E aqui a nomenclatura ou escrita, né, tá aqui, g de f de x, que a gente vai ter uma outra nomenclatura. Em termos de clareza, para a gente ficar assim bem abalizado ou abalizados a respeito do assunto, nós podemos ver também esses dois infográficos aqui. Esse primeiro de flechas, né?
o que é a função composta. Você sai do conjunto A até o conjunto B e depois sai do conjunto B através da função até o conjunto C. Alguém disse, por que eu não saio logo de A para C? Menos, né? Aqui, se fosse comparar com a trigonometria, e considerando que aqui seja 90 graus, aqui seria a hipotenusa. Então é melhor você sair de A para C direto do que ter que migrar de A até B e de B até C. A composição está aí. B é encaixado, né, em A para que se obtenha C. Outra maneira de demonstrar isso é através do diagrama de Venn, né? Que o diagrama é esse desenho aqui dessa curva fechada, né? Onde a gente coloca os elementos ali dentro, já vimos isso. Então o diagrama mostra que eu saio de A até B, saio de B até C. É o caminho normal, né? Mas alguém disse, por que eu não posso sair de A para C direto? Essa saída de A para C direto é a chamada função composta, é a composição. B foi engolido aqui por A, digamos assim, para que se obtenha C direto, ok? Vamos agora, então, a parte prática agora, embora eu vá falar um pouco ainda sobre nomenclatura, porque conforme dito aqui, temos essa nomenclatura G de F de X, mas existe um conector que a gente utiliza para omitir, digamos assim, esses dois parênteses aqui, para não ficarem os dois parênteses aqui já do X, né, do F de X, e os dois parênteses fechando a função toda, que agora ela está dentro de G. Esses dois parênteses aí maiores, com G à frente, quer dizer isso, né? Que a função f de x passa a ser o domínio de G. Ou seja, aonde tem x em G, que é a outra função, a gente vai colocar a função f. Ok? Então vamos agora ver cálculo, né? Que é a parte mais interessante, é aplicar isso à prática, né? Então nada melhor do que ver isso na prática. Então vamos colocar aqui alguns exemplos, né? E antes disso, a nomenclatura que eu havia falado, seria o item número 2, né? A nomenclatura. Nomenclatura quer dizer as partes que compõem algo, né? Como esse piloto aqui que eu estou a usar, onde eu tenho a tampa, o corpo, a ponta, a tinta, né? Os textos que a empresa colocou aqui em volta dele, no rótulo. Então, tudo isso compõe um objeto chamado piloto, né? De quadro branco. Então, a nomenclatura é isso. Agora a gente vai ver o quê? A escrita, né? Como é que a gente se grafa, né? A gente vai ver então a descrição, 2.1, né? A descrição. Como é que a gente descreve uma função composta? Podemos dizer que uma função f está dentro da função g, escrevendo assim. Eu vou mudar a cor desses parênteses para que a gente perceba que f está dentro de g, né? Ó, f está dentro de g, né? Ou seja, f é o domínio. Né? Significa dizer que aonde tiver a variável x em G, a gente coloca f, estamos fazendo a composição. F de x se for uma função assim. Qual é a outra escrita disso aqui? Ao invés de usar esses dois parênteses na cor lilás, a gente colocar a função g aqui, a função f de x, que é a segunda, que vai estar dentro de G, e entre elas, que eu deixei bem afastado para você poder enxergar melhor, um conector. Esse conector aí parece muito com a letra O e com o zero. Então a gente na área de matemática costuma chamá-lo de O. E é muito comum se falar GOF de x, né? O que é um GOF de x? É a função f que vira domínio da função g de x. E o conector aqui você vê que houve a omissão ou exclusão, digamos assim, dos parênteses, né? Os parênteses foram retirados e deram lugar a um símbolo menor que é o conector, ok? Mas eu vou conservar a escrita anterior para que a gente perceba as duas escritas, porque numa questão podemos descrever essa nomenclatura por escrevê-la dessa forma ou dessa. Ambas estão corretas, ok? Mas é muito comum a gente fazer dessa forma e eu vou me ater mais a essa forma aqui. Então vamos aqui ao exemplo prático, né? Vamos à prática agora. Eu vou usar pilotos diferentes, com cores diferentes, para que a gente veja a coisa de forma mais direta, né? Então eu vou aqui colocar agora o item 3, que é um exercício. Eu vou apagar isso aqui. Já entendemos. Vamos agora à atividade, né? Então suponha que na atividade de fixação, né? Ou atividade de aprendizagem, né? Se for uma atividade de aprendizagem, nós tenhamos a seguinte descrição: dadas
as funções, dadas as funções f de x igual a menos 2x mais 5, g de x igual a menos 4x ao quadrado menos 2x mais 1 e h de x igual a x ao quadrado e h de x igual a x ao quadrado. A questão aí diz o seguinte: calcule o que? Na letra A, queremos a composta chamada fog de x. Ou seja, a função g de x vira domínio de f. F eu coloquei de vermelho, g de lilás e h de azul, né? Para que a gente perceba a colocação dessa composta, como a gente vai fazer essa composta. Na letra B nos é pedida a função gof. O que significa gof é que agora não é g de x que é domínio de f, é o contrário. É f de x que passa a ser domínio de g, né? É o inverso. E a letra C, uma função tripla. For, go, re, de x, né? Se a gente compreendeu bem a explicação, o h de x vira domínio de g, e depois dessa composição feita, essa composição vira domínio de f. Ah, eu não sabia que poderia ser uma composta com 3. Pode. Para o suco de limão, quantos elementos a gente usou no exemplo? 4. O açúcar, a água, o gelo e o limão. Aqui a gente está usando só 3, né? Então, a composta não se baseia somente em duas funções, uma dentro da outra. Mas, na verdade, a gente pode até trabalhar com 3 funções. Agora, o conceito de função composta é aquele que a gente viu. É o caminho mais curto a se chegar, né? Se eu vou de A para B para C e posso chegar de A em C, é melhor ir logo de A para C, né? Que é mais rápido. E a composição faz isso. Então, dada essa atividade, vamos tentar respondê-la. A atividade diz: dadas essas funções aqui, ora mencionadas, calcule o que é pedido aqui. Então, vamos fazer isso do lado de cá do quadro, né? De forma que fique o mais organizado possível. Vamos ver se eu consigo usar bem esse espaço aqui. Fique o mais organizado possível. E eu vou começar a pegar as cores, né? Para F, vermelho, para H, azul e para G, lilás. Ok? Então vamos responder. Então, começando a responder, ele quer que a gente calcule fog de x, né? Então, G passa a ser o que de F? Domínio. Então, eu começo a escrever que função, já que a leitura ocidental é da esquerda para a direita. Eu começo por F. E F está de vermelho, né? Então, menos 2 vezes x, né? Só que esse x aqui é o que a gente comentou? É o x, é o domínio aqui é G, que está dentro de F. Então, no lugar de x ali, vai entrar o que? G de x. Então, vai ser menos 2 vezes G de x, né? Ok? Mais 5, que é o final da função f. Então, está aí no quadro, sem cálculo por enquanto, a composição. O que é fog de x? É a função g de x que vira domínio de f. Aonde está o domínio de f? Aqui, ó. É x, né, que representa o domínio. Ah, então, se g é domínio de f, no lugar de x, que era menos 2 vezes x, eu coloco o quê? G. Pronto, está feita a composição. Agora a gente responde. Isso é igual a... Vou tentar continuar aqui, né? Menos 2, que multiplica g de x. Quanto vale g de x? Então vou abrir parênteses. Por que eu vou abrir parênteses? Porque é menos 2 vezes g de x. E g de x não é um elemento só, são 2. Então é melhor eu abrir parênteses, porque tem aí uma propriedade chamada distributiva, né? O menos 2 multiplica toda a expressão. Então convém colocar entre parênteses, que os parênteses fazem essa seleção.
Então, menos 2 vezes x, vezes g, né? De x, mais 5. Pronto, nós temos aí então agora só cálculo algébrico e aritmético, né? O menos 2 multiplica o menos 4 e o menos 2 multiplica o 2x. O que nós teremos aí como resultado, vou colocar aqui mesmo para seguir essa sequência. Aqui. Menos 2, opa. Vou colocar tudo na cor vermelha porque começou por F, né? Para finalizar na cor própria vermelha agora. A mudança de cor aqui é para que você visse a composição, né? Da função composta. Agora os cálculos. Menos multiplicado por menos resulta em mais, então dá mais. 2 vezes 4, 8, x ao quadrado. Menos multiplicado por menos resulta mais, 2 vezes 2, 4x. Mais 5, né? Está lá no final. Tem algum termo semelhante? Bem, dentro dos polinômios, termo semelhante é quando o termo chamado parte literal, lá no 8º ano, quando se começa a estudar mais abertamente álgebra, a letra é chamada parte literal, né? Que vem do latim litera, do italiano, do latim, da palavra litera, que quer dizer letra. Então, a parte literal, ela que designa a parte literal. E o numeral é chamado de coeficiente, né? Qualquer numeral assim é chamado de coeficiente. Inclusive aqueles numerais que vocês conhecem, como o que é representado pela letra π, o que a gente vai aprender ainda esse ano representado por E, né? Que é o neperiano, ou então o número áureo, né? Representado pela letra grega φ, né? São numerais, aqui vale 3,14, 15, um bocado de número, né? Aqui vale 2,71, um bocado de número, é irracional. E o φ vale 1,618, um bocado de número. E a gente tem outros números irracionais, como raiz de 2, né? 1,414, um bocado de número. Ou seja, vale, isso aí é chamado, quaisquer numerais assim, encontrados na natureza, também pelos matemáticos, pelos físicos, também é chamado de coeficiente. Então, essa palavra coeficiente, ela vai nos acompanhar muito. Por isso que no 8º ano já é dada essa nomenclatura. O numeral chama-se coeficiente e a parte que tem letra é chamado parte literal. Ok? Vou apagar aqui para despoluir o quadro. E quando é que os termos são semelhantes? Quando a parte literal está elevada ao mesmo expoente. Aqui tem parte literal? Não, só tem os 5 coeficientes. Tem algum outro coeficiente solto? Não, só tem ele. 4 vezes x, x está elevado a 1. Tem alguma outra expressão aí que o x esteja elevado a 1 para eu juntar? Não. E o 8 vezes x ao quadrado. Tem alguma outra expressão com x ao quadrado para poder juntar com esse 8? Também não. Ah, então encerrou aqui o cálculo. Tira a igualdade aqui e a gente pode fazer isso. Está aqui a função composta. Esse resultado que a gente encontrou é aquele caminho mais curto. Para eu não calcular primeiro f e botar o resultado de f aqui dentro, né? Para depois calcular, né? Para calcular g, para depois voltar aqui dentro de f, a gente já faz direto. Essa expressão aí dá um valor direto. Para poder a gente tirar essa prova, eu vou dar um exemplo assim. Considere que o x vale 2 aqui, né? G não está dentro de f. Então vamos supor, se a gente fosse fazer isso separado, seria assim. G, deixa eu usar a cor de acordo, né? A cor de G foi lilás. Vamos supor que o domínio valesse 2. Só para vocês entenderem, a função composta já apareceu ali embaixo. Vamos supor que G valesse 2. Quando a gente fosse calcular aqui, seria igual a quanto? Menos 4 vezes 2 ao quadrado, né? Porque a gente arbitrou que x é 2. Então, G de 2 vale quanto? Menos 4 que multiplica com a potência. Então, primeiro a potência, depois a multiplicação. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes menos 4 dá menos 16. Esse é o valor de G. Aí vamos supor que fosse pedido a composta, né? Forma de x que foi pedido. G está dentro de F. Concorda? E quanto vale F? F foi na cor vermelha. F vale menos 2x, ou cor vermelha. Menos 2x mais 5, né? Mas quem é x? É g de x, né? É g de x. Trocamos já o domínio, fazer a composta, né? G de x mais 5, que é o final da expressão f, né? O domínio agora é g. Mas quanto é g que a gente já calculou sozinho aqui? Se fosse fazer assim, sozinho, né? Para depois colocar aqui dentro, seria fog de x seria igual então a menos 2
vezes o valor de g de x, que é menos 16. Então, entre parênteses, mais 5. Dá quanto essa expressão aqui calculando, fazendo aqui, para não confundir com aqui. Menos multiplicado por menos dá mais, 2 vezes 16 dá 32, somado com 5 dá 37. Então, se fosse atribuído um valor 2 para a composta, né? Para a composta, a gente fez logo a composição primeiro, e depois substituímos, né? Deu 37. Aqui tem que dar 37 também na composta, que é o caminho mais rápido. Vamos ver se dá. Fog de x. Só que x, a gente já fez a composta, que está aqui, e sabemos que x foi arbitrado em 2, né? Então vamos fazer as contas aqui. 8, que multiplica 2 ao quadrado, mais 4, que multiplica 2. Espera aí, deixa eu ver aqui uma coisinha. Tem um erro aqui. Tem um erro ali, deixa eu consertar ali, tem um erro ali. Quando eu coloquei g de x aqui em cima, eu só botei o 4 ao quadrado. Mas g de x não é só menos 4 vezes x ao quadrado, tá vendo? Tem ainda o menos 2, então faltou eu botar aqui menos, né? Faltou isso. Menos 2 vezes x, o x é 2. Então vamos corrigir aqui. Menos 4 vezes 4 dá menos 16. E 2 vezes 2 dá 4. E quanto é menos 16 com menos 4? Dá menos 20. Não é isso? Dá menos 20. É isso? G de x. Então pronto, a gente calculou aqui o g de x, né? Somente g, quanto daria? Então deu menos 20. Então quanto seria aqui? Menos 20. Tem algo estranho aí. Deixa eu refazer isso aqui. Peraí. G dentro de F. Deixa eu refazer isso aqui. Refazer esse cálculo aqui. O objetivo era a gente provar, né, que colocando G dentro de F dá o mesmo resultado, né, ali que F de x, né? Então a gente vai fazer a composta aqui apenas colocando o resultado aqui obtido, né? Supondo que G é 2, né? A gente vai ter o quê? Menos 8x ao quadrado, então, 8x ao quadrado, então a gente vai ter 8 vezes 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, mais 5. Quanto seria o valor da composta se x valesse 2 aqui depois que fizermos a composta? 8 vezes 2 ao quadrado é 4, 8 vezes 4 é 32. Mais 4 vezes 2, 8. Mais 5. O resultado seria 45. Tá? Então esse 45 aí representa o resultado da composta quando x é 2, só para a gente ter um exemplo numérico. Mas a composta em si já foi feita e a ideia que foi passada aqui. Aquele cálculo que eu apaguei ali, eu queria provar outra coisa, eu vou deixar para mais adiante, né, para poder não embaralhar o raciocínio. Qual é o foco aqui nosso? Saber o que é composição. É colocar uma função, digamos assim, dentro da outra, juntar. Se está pedindo fog de x, g de x é domínio de f. Pegamos a função f em vermelho e colocamos g de x como domínio, então, né? Está aqui. E agora, qual é o valor de g de x? Esse que foi dado, menos 4x menos 2, ele foi migrado para cá. Menos 2 vezes x, vezes g de x mais 5. E o menos 2 vezes x mais 5 vem de f, que é a primeira função. Fazendo os cálculos agora, temos menos 2 vezes menos 4, que dá 8, x ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2, que dá mais 4x. E o 5 está solto, está aqui. E agora a gente fez um cálculo aqui chamado cálculo numérico, né? Que é o chamado... Por que é cálculo numérico? Porque aqui está algébrico, né? Temos uma escrita ali algébrica que o x independe de quaisquer valores. Quando eu inventei agora, vamos calcular essa composta, se x valer 2, eu estou a dizer agora, eu estou assumindo que o domínio é 2. O que é que eu faço? Pego a função composta que já foi calculada e no lugar do domínio coloco 2 e faço a conta. Isso aqui passa a ser uma expressão numérica apenas, né? Não tem mais letras, né? É uma expressão numérica. E aí nós fizemos a expressão numérica, né? 8 vezes uma potência, primeira potência, que dá 4, vezes 8, 32. 4 vezes 2, 8.
mais 5. 32 mais 8, 40, mais 5, 45. Ok? Vamos fazer agora o caso 2. GOF, né? GOF de x, que é o inverso. Como é que calcula o GOF de x? Vamos tentar fazer aqui. GOF de x. Conforme a escrita sugere, qual função está dentro de qual função? Se começou com G, é porque f é domínio de G. Então eu começo a escrever G. G está na cor lilás, né? Então nós teremos ali menos 4 vezes x ao quadrado, né? Vezes algo aqui, ó, ao quadrado, né? X ao quadrado. E o que é esse x aqui? É f menos 2x mais 5, né? Então aqui fica o quê? F de x. E o final de g é menos 2 vezes x, para eu não esquecer de novo do final, né? Menos 2x. Fizemos a composição, não fizemos? Repetindo. GOF de x, f é domínio de g. Qual é a função g? Menos 4x ao quadrado. Mais f, né? Domínio. Então vai ficar aqui f de x. E aqui no lugar do x fica o que também? F de x, né? Então, vezes f de x. Ou seja, f de x entra aqui e aqui, né? Porque f de x passa a ser domínio de g. E g tem x ao quadrado e x elevado a 1. Então, f de x passa a ficar aqui e aqui, né? Por isso que eles aparecem aqui, f de x ao quadrado, que representa o x ao quadrado, e aqui aparece menos 2 vezes x, ou seja, mais x agora é f de x, né? Que é composto. Pronto, basta a gente agora substituir e calcular. Você já sabe que é GOF de x, vou tentar colocar para cá menorzinho. E aqui a gente vai substituir 4 vezes f de x. F de x vale menos 2x mais 5. Menos 2x mais 5, isso está ao quadrado. Menos 2 vezes f de x. Menos 2x mais 5. Né? E fecha aqui. Então, GOF de x é igual a menos 4 vezes um produto notável, né? A mais b ao quadrado. Como é que resolve o produto notável? Tem dois caminhos. Algo que está com uma base ao quadrado é ela vezes ela. Então, um dos caminhos é pegar essa expressão menos 2x mais 5 e multiplicar pelo próprio menos 2x mais 5. Mas quem lembra produtos notáveis, o que é um produto notável? É um produto que, digamos assim, tem uma fórmula de bolo pronta. Foi-se percebido que quando eu tenho o elemento A somado a B, fecho parênteses e elevo ao quadrado, sempre resulta no final, no primeiro elemento ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro elemento vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. É o chamado produto notável. Eu vou colocar aqui em cima, na cor laranja, para chamar a atenção. Foi percebido pelos matemáticos que quando temos um elemento A, o primeiro termo mais o segundo termo ao quadrado, chamado termo na matemática, o resultado sempre dá o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o segundo. Como ficou muito ruim de ver, ainda mais que está sendo gravado, né? E assim o laranja está muito claro, a gente pode colocar então de preto, né? Para chamar a atenção. Fica melhor. A mais B, ou seja, primeiro termo mais segundo termo ao quadrado. Sempre o resultado é o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. E a gente vai aplicar esse caminho que é mais rápido, melhor do que ficar fazendo esse produto de menos 2x mais 5 vezes menos 2x mais 5, que vai gerar uma conta de multiplicação, onde a gente já sabe que o primeiro termo é esse, o segundo é esse. Então, a gente vai ter o que aqui então? De forma rápida. O primeiro termo é esse, o segundo é esse. O primeiro termo ao quadrado dá quanto? Bem, menos 2x ao quadrado, tanto 2 elevado ao quadrado, que dá 4, quanto x. Mais. Aí você por que é mais, aqui é menos? Aqui independe do sinal. É o primeiro termo e aqui é o segundo. O que conta é o símbolo aqui do meio. Agora, na hora que a gente eleva ao quadrado, a gente considera o sinal, claro. Quanto é menos 2 ao quadrado? 4 positivo. E menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. E quanto é x ao quadrado? X ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Note que 2 vezes o primeiro, 2 vezes menos 2 dá menos 4x. Menos 4x vezes 5 dá menos 20x, né?
2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 vezes 5, menos 20x. Mais o segundo termo ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Né? E o restante da função aqui agora. Menos. Menos multiplicado por menos, mais 2 vezes 2x, 4x. Menos multiplicado por mais, menos 2 vezes 5, 10. Tá? Que é o resultado ali, 10. Deixa eu botar na cor vermelha que fica melhor da gente ver em casa, né? Mais 4x, menos 10. Menos vezes mais, menos 2 vezes 5, 10. Pronto. Temos agora que arrumar, fazer uma outra continha. Esse termo está solto e esse está solto. Mas aqui nós temos, ó, uma distributiva, né? Esse fator aqui do lado de fora multiplica todos os parênteses, todo o jogo de parênteses. Então a gente tem que fazer distributivo. Essa propriedade se chama distributivo, né? 4 é positivo, vezes 4 dá 16x ao quadrado. 4 é positivo, vezes negativo, negativo. 4 vezes 20, 80x. 4 positivo vezes positivo dá positivo. 4 vezes 25, 100. Mais o restante que está lá fora já. 4x menos 10. Temos agora termos semelhantes aí? Temos. Deixa eu fazer algo aqui assim, ó, para não confundir com o cálculo anterior. Temos termos semelhantes? Temos. Tem algum termo semelhante a 16, a x ao quadrado? Não, só ele. Então, golf de x é igual a 16x ao quadrado. Ele fica sozinho. Mas note que 8x menos 80x é semelhante com mais 4x, porque todas as duas têm a parte algébrica x elevado a 1. Quanto é menos 80 mais 4? Quem tem R$4 e deve 80, paga 4, mas ainda fica devendo 76x. Tem algum termo semelhante ao 100? Tem, que é um coeficiente, né? 100 mais 100 e menos 10. Quem tem 100 e deve 10, fica ainda com 90. Então a expressão 16x ao quadrado menos 76x mais 90 é o resultado final que representa a função composta de f dentro de g. Percebeu? Ou seja, é mais cálculo, né? Depois que a gente faz a composição, o restante aqui são cálculos aritméticos e geométricos. Aritméticos e algébricos. Agora a gente passa a fazer a letra C, que é a composição de 3 funções, né? Então vou apagar essa parte aqui do exercício. Aliás, não, que tem o nome das funções. Melhor eu apagar onde? Talvez aqui, né? Já foi bem visto isso aqui, né? Pronto, então nós temos agora que fazer a composição de 3. Ah, é mais difícil? Não, é só pressão, na verdade. Por quê? H de x é domínio de G. E G de x é domínio de quem? De F. Eu começo a escrever qual função? F. Vamos fazer aqui, né? Vou fazer aqui nesse espaço. Começo a fazer o quê? F. F na cor vermelha, né? Então, menos 2 vezes G, né? G passa a ser domínio, então G está aqui. E quanto vale G? Está aqui. Vezes menos 4x ao quadrado menos 2x, né? E no final lá de F mais 5. Não é isso? Mas note que agora G está dentro de F. Concorda? Já fizemos isso, né? Só que quem está dentro de G? H. E H está na cor azul. E H vale quanto? X ao quadrado. Então, onde tiver x ao quadrado aqui em G, que está dentro de F, eu tenho que colocar o valor de quê? De H de x. E H de x é igual a x ao quadrado. Então, aqui nós teremos menos 2. Sempre tem um igual aqui, né? Que é da composição, né? Tá aqui. Fogorre é igual a... Então, menos 2 vezes menos 4, x ao quadrado. Note que x é o domínio e h de x já vale x ao quadrado. Nós temos menos 4 vezes alguma coisa ao quadrado, né? E essa alguma coisa aqui que é x vale o quê? H de x. E quanto é h de x? X ao quadrado. Então fica x ao quadrado aqui dentro elevado ao quadrado. Por quê? Porque antes nós tínhamos menos 4 vezes
o domínio ao quadrado. E que domínio é esse? H de x, está aqui. Continuando. Menos 2 vezes x. Quem é esse x dentro de g? A função h. E quanto vale h de x? X ao quadrado. Mais 5, que é o restante da função. Mais 5, que é o restante da função f, né? Então as coisas aí é para auxiliar na nossa percepção da composição. Você vê que nós fizemos a composição das três aí, né? Repetindo. Fogorre. H de x é domínio de g. E depois dessa composição, isso está dentro... Esse é domínio de quem? De f. A gente começou a escrever por f. Menos 2 vezes x. Só que esse x é g de x, né? E g de x vale isso aqui. Menos 4x menos 2x. Aí botei o final, colocamos o final da função f de x, mais 5. Então fizemos a composição de g dentro de f. Só que agora h de x vai para dentro de g. Então onde tiver o domínio x aqui em g, vai entrar o quê? H de x. E quanto vale a função h de x? X ao quadrado. Aonde tem x entra x ao quadrado. E isso já estava ao quadrado. Aonde tem x, entra x ao quadrado, que é a função h de x. Mais o restante da função. Então nós conseguimos fazer a composição aí das três, né? G dentro de f e h dentro de g, que g está dentro de f. Então, h está dentro de g, g está dentro de f, é a composição. O que resulta para a gente fazer agora? Conta, a parte mais deliciosa, né? Conta algébrica, né? Então vamos fazer. Aí alguém diz assim, tá, mas é que você botou um parênteses, aqui também está um parênteses. Mas não deveria ser menos 2 vezes essa expressão toda? Deveria ter o que aqui então? Um parênteses, né? Para mostrar que é menos 2 vezes essa expressão toda. Só que como já usamos parênteses aqui dentro, a matemática costuma usar os símbolos assim em ordem crescente, né? Parênteses, depois colchetes, depois na sequência chaves, né? É como se fossem separadores de informação. Primeiro, depois, né? Então a gente vai trocar isso aqui, que antes era parênteses, para ficar numa ordem melhor matemática. Faremos isso, ó. Pronto. Aí fica mais claro agora que isso está dentro disso. E isso, os colchetes estão sendo multiplicados por menos 2. Agora sim. O que nós podemos fazer aqui? Fazer as multiplicações internas, né, que já elimina os parênteses, e depois fazer a multiplicação externa. Ou, quem quiser, pode fazer a distributiva. Como menos 2 multiplica os colchetes, menos 2 multiplica tudo que está entre os colchetes. Né? A gente também pode fazer dessa forma. Eu vou fazer da forma mais simples por enquanto. Vou resolver primeiro as multiplicações e depois a multiplicação externa. Então eu vou manter o menos 2 aqui fora, vou manter os colchetes, que eles encerram toda a expressão, né? Mais 5. Pronto. E agora fazer o produto aqui dentro. Menos 4 vezes x ao quadrado. Menos 4x ao quadrado. Menos 2 vezes x ao quadrado. Menos 2x ao quadrado. Agora ali dentro resultou em algo interessante, né? Resultou em uma expressão que dá para a gente juntar, porque tem termos semelhantes, né? O menos 4x ao quadrado e o menos 2x ao quadrado. Quem deve 4 e deve 2, deve 6, né? Então nós ficaremos com menos 2, que multiplica menos 6x ao quadrado, mais 5. Isso é igual aqui, finalizando. Menos vezes menos resulta mais. E 2 vezes 6, 12. Mais 5. 12x ao quadrado mais 5 é a composta geral? É o final. Então vimos aí a definição, né? Relembramos, né, o que é função, os conceitos iniciais. Vimos a definição do que é composto, né, tanto através da parte escrita quanto da parte gráfica. E encerramos aqui com esse exemplo aqui, ó,
de 3 funções compostas que foram pedidas no exercício: fog, gof e fogorre, né? Fog, g de x é domínio de f. Gof, f de x, que é domínio de g. E fogorre, h de x é domínio de g, e por sua vez essa composição é domínio dessa, que fizemos aqui. Então, para finalizar, o que eu vou fazer? Eu vou propor um exercício que vocês vão anotar, ou em casa vão dar print, né, o que seja, para vocês continuarem, né? Vocês podem manter essa mesma escrita aqui, dadas essas funções aqui. Agora ela vai fazer um segundo, né, porque eu vou mudar os valores. É melhor apagar tudo, que eu vou mudar os valores para que a gente tenha novos trabalhos, né? Então vamos apagar. Só vou manter a frase dadas as funções. Então seria já agora uma atividade 4, que já é uma atividade de quê? De fixação, né? Para a gente fixar o que aprendeu, ou guardar o que aprendeu. Antigamente se usava muito esses termos, né? Atividade de fixação e tal. Mas na verdade o ideal é continuar. Então, dadas as funções, vou fazer do mesmo jeitinho aqui que fizemos durante a aula, utilizar pilotos com cores diferentes, né? No caso, você pode utilizar esse mesmo recurso, utilizar até canetas diferentes para fazer a composição. Quando você aprender que você já fixou como é que faz, você faz de uma cor só. Então, dadas as funções, f de x igual a menos 3x, g de x igual a menos 4x ao quadrado mais 3 e h de x igual a menos 3x menos 5x menos 10, né? Dadas essas funções aí, calcule. Letra A. Letra A. Log de x. O que quer dizer isso? A função g está dentro de h. Então g vira domínio de h. Letra B. A função gorre é inverso, né? Agora h de x é que é domínio de g. Letra C. Fog de x. G passa a ser domínio de F. Passa a ser domínio de F, né? E no terceiro caso, quarto caso, letra D, podemos ter fog, então a gente pode ter gof de x, né? Podemos ter também letra E, rof de x, letra já dizendo, letra F, podemos ter o inverso, for. Letra G, podemos colocar na sequência fogorre de x. Letra H, podemos ter agora colocar inverso, rofog de x. E agora podemos botar o G, go rof de x. Então temos aí 9 exercícios para a gente fazer, né? O que querem dizer aqui já vimos, né? G de x é domínio de H, H de x é domínio de G, G de x é domínio de F, F de x é domínio de G, F de x é domínio de H, H de x é domínio de F, H de x é domínio de G e essa composição é domínio de F. Essa composição é domínio de F. G de x é domínio de F e essa composição é domínio de H. F de x é domínio de H e a composição ROF é domínio de G. Então temos aí esses 9 exercícios para a gente poder fazer. Vou sair da frente um pouquinho do quadro para que a gente possa dar esse tempinho aí enquanto vocês em casa vão copiar, já que se trata de um vídeo, né? No caso, vocês podem dar um pause no vídeo, né, enquanto copia esses exercícios e transferem para o seu caderno, né?
Transfiram esse exercício, por favor, para os seus cadernos, todas as turmas, né, matutinas e vespertinas, conforme descrito aí no cabeçalho. E a gente aí pode começar outra aula resolvendo esse exercício. Então fica essa atividade aí assíncrona, né, da aula de hoje para vocês. Da turma da manhã, turma A, turma B, turma C e turma D. Nós tivemos aula ontem e hoje, né, com essas turmas. E à tarde também terei aula amanhã com outras turmas, mas ontem já teve com algumas, ok? Então fica esse exercício aí. Espero que vocês tenham aprendido. Vocês veem que no assunto a parte mais trabalhosa é apenas os cálculos algébricos e numéricos. Então o que é que eu recomendo? Que vocês revisem jogos de sinais, na soma, na subtração, na multiplicação, na divisão, na potenciação e na radiciação, e saber fazer conta, né, algébrico e numérico. Basicamente é isso, que é a ideia da composição, creio que vocês entenderam. Depois disso a gente avança para onde? Nós avançaremos num outro momento e no outro vídeo para o próximo conteúdo. Função inversa. E finalmente a nossa querida função afim, que a gente já está trabalhando com ela há algum tempo, mas eu não a apresentei assim de cara, né? A gente vai trabalhar com elas e com suas derivadas, seus casos particulares, função constante, função identidade, função linear e função, tem uma que eu estou esquecendo, linear, constante, identidade e translação, que é quando se movimenta em relação ao eixo Y. São esses 4 casos. Aprenderemos aqui também sobre inclinação de reta. Lembra quando a gente aprendeu o conceito de que a identidade dela dada por AX mais B, quando eu mostrei isso na sala de aula virtual, eu chamei a atenção que A era o coeficiente linear, angular, né? Ele dá a inclinação do gráfico, né? Que é uma reta. Porque toda função do primeiro grau, o seu gráfico resulta numa reta. E o B é o coeficiente angular, linear. A, repetindo, A é o coeficiente angular, que nos dá o ângulo que a reta forma com o eixo OX das abscissas. E B é o coeficiente linear, B sobre o plano cartesiano, considerando ser eixo gráfico. B indica aqui, ó, onde o gráfico toca no eixo OY, das ordenadas. Se B é positivo, ele corta acima de zero, da origem. Se B é negativo, o gráfico poderia estar aqui embaixo, né? A mesma inclinação, mas ele poderia ter descido. Então aqui seria quanto? Menos B. Vimos isso lá no Symbol Lab, né? Que é aquela ferramenta. E aí, em breve, eu vou estar colocando para vocês também lá 2 tópicos, né? O assunto que a gente está trabalhando, que é função composta, inversa e afim. E vou estar colocando lá também um outro subtópico em cima chamado ferramentas matemáticas, né? E boto os links lá das ferramentas que a gente vem trabalhando. O Implot, que a SEC está pedindo agora, na segunda unidade, mas a gente já trabalhou na primeira, né? O Implot. O outro que é mais sofisticado que o Implot, que é o GeoGebra, que eu vou deixar também como pesquisa, né? E é material para vocês já começarem a vê-lo, que é importante, é outro aplicativo. E mais alguns aplicativos que a gente utiliza para desenhar gráficos de forma mais fácil, né? Que seja mais dinâmico pela internet, como o GM Canvas, né? Que é o Graph Math, né? O Graspable Math Canvas, mais chamado por GM Canvas, que, né, ele trabalha com gráficos assim online, e o Symbol Lab, né, que é aquela ferramenta que também traz uma bagagem de química que eu mostrei a tabela periódica. Um abraço para todo mundo, ficamos aqui. Até a próxima, se Deus quiser.